esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante de Tua presença, obrigado por esse tempo, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor tome um lugar que é Teu por direito, um lugar de honra, de glória, de majestade, um lugar de destaque, se assente entre nós, no lugar mais sublime que há, Senhor. Tu és hoje o nosso convidado de honra, a pessoa mais importante, Senhor, que está conosco aqui hoje. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo se manifeste com liberdade no nosso meio. Que a Tua bondade, Senhor, nos alcance nesta manhã. Tua graça, Tua sabedoria, Teu entendimento, Senhor, esteja nos permeando hoje a vida da Tua igreja, de forma que a Tua palavra nos alcance. Sejamos cheios, Senhor, de Ti, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos os que já chegaram aí, que estão nos acompanhando nessa manhã. Bom dia, igreja. Amém. Mais uma vez estamos juntos aqui. Mais um tempo para a gente poder compartilhar um pouco da palavra, daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que nós temos ouvido do Senhor. Sempre quando eu tenho começado as lives, eu tenho feito uma recapitulação de tudo que Deus tem feito e tudo que Deus tem falado conosco nesses dias. E aí eu entro no tema da live do dia. E assim, Deus tem falado muitas coisas conosco a respeito do reino, a respeito de quem é Jesus, a respeito da semente, a respeito da nossa postura, da vida da igreja,
Deus falou muitas coisas conosco a respeito das verdades do reino, a respeito dos princípios e não apenas dos mandamentos. E hoje eu tenho uma tarefa aqui um pouco difícil, mas difícil para mim como homem, mas não difícil para o Espírito do Senhor, porque eu estava compartilhando nessa manhã com a minha família, eu estava dizendo que hoje eu não tenho especificamente um tema para tratar, mas eu quero tratar de alguns temas que Deus tem trazido ao meu coração esses dias. Então, se eu pudesse dar um título a essa live de hoje, como eu escrevi aqui, eu chamaria ela de Verdades Eternas. São várias coisas que o Senhor tem falado comigo e que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Então nós vamos começar com o primeiro ponto, que é sobre Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Vamos lá, Gênesis 3, de 8 a 9. A palavra diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, finalzinho da tarde, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde é que estás? Amados, eu quero trazer para vocês sobre a cena, né? Eu gosto de ler a Bíblia assim de uma forma muito viva, muito teatralizada, né? Tentando montar na minha cabeça o teatro daquela cena, o que estava acontecendo. O homem e a mulher, eles tinham acabado de pecar. E nós sabemos de que Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Quando nós falamos que Deus é onipotente, significa que Ele pode todas as coisas. Quando nós falamos que Deus é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando nós falamos que Deus é onisciente, significa que Deus sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. E aqui nós vemos uma cena. O homem e a mulher pecaram. E a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: Deus estava lá no momento do pecado, no momento da queda? Se eu creio que Deus é onipresente, então Ele estava lá. Deus viu Adão comer do fruto, Deus viu Eva comer do fruto, Deus viu a conversa entre a serpente e Eva. Deus viu, porque Deus ele é onipresente. Ele estava lá naquele momento. E aí de repente Deus no final do dia aparece, porque ele já estava lá, mas Deus aparece. E vem fazendo barulho, andando no meio do jardim, porque ele estava corporalmente. E o homem e a mulher ouviram o barulho de Deus andando e se esconderam. E a pergunta que Deus faz para eles é muito interessante. Deus pergunta para o homem: onde você está? E assim, Deus não sabia onde o homem estava. Isso é óbvio. Mas a palavra que aparece ali, para onde você está, ela não significa lugar. Ela significa ali estado, posição.
A pergunta que Deus estava fazendo para Adão era assim: qual é o seu estado? Em que posição você está agora? Deus sabia, amado, onde Adão estava. Mas a pergunta, ela não estava relacionada ao local. Ela estava relacionada ao estado de Adão. A primeira pergunta que Deus fez para Adão quando ele pecou foi: onde você está agora? Deus sabia que Adão estava escondido atrás da árvore, mas Deus não estava querendo saber o local, Deus estava querendo saber o estado. Sabe por quê? Porque o início do pecado, ele está relacionado à posição, ao local onde eu estou, ao meu estado. Antes do pecado ser consumado, nós iniciamos um processo de crise de identidade e ocorre uma mudança no meu estado. Eu saio de uma posição de Deus e eu vou para outra posição que me conduz ao pecado. Mas, amado, quando as pessoas pecam, a primeira pergunta que nós fazemos é: o que você fez? Já Deus, a primeira pergunta que Deus faz é: onde você está? Sabe por quê? Porque para Deus, saber o que você fez é depois. A primeira coisa que Deus quer saber é onde você está. Questionar o que a pessoa fez sem saber a posição em que a pessoa estava antes do ato de injustiça, antes do pecado, não deixa de ser uma injustiça no trato do relacionamento do homem com Deus. Porque nós damos a ideia de que nós estamos ajudando a outra pessoa, mas não estamos. Nós estamos trazendo mais condenação sobre ela, porque nós não levamos ela a pensar sobre o momento da queda. Já que nós estamos em Gênesis, vamos fazer aqui vamos ler aqui Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, amados, versículo 8. Gênesis 13, 8, é a história de Ló e Abraão. Nós vamos voltar lá para Gênesis, para a história de Jesus com Adão. Mas Gênesis capítulo 13, versículo 8, a história conta assim: então Abraão propôs a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e teus pastores, afinal nós somos irmãos, somos parentes. Vê toda essa terra diante de ti, e eu te peço, portanto, que você não se separe de mim. Ou melhor, te peço, portanto, que você se separe de mim. Se você tomar o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Se você tomar o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Então Ló ergueu os olhos, observou toda a planície do Jordão, que era irrigada até a cidade de Zoar, e era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. E isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo ao oeste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Amado, agora presta atenção. Ló foi acampando até chegar em Sodoma. Algumas traduções dizem que Ló foi montando o acampamento, desmontava e montava, desmontava e montava. As pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Eu fico imaginando, eu gosto de teatralizar a leitura da Bíblia. Eu fico imaginando assim, Ló montando lá nas planícies, montando lá no vale. E aí eles precisavam de vez em quando ir na cidade comprar alguma coisa. E todo dia a mulher de Ló chegava e reclamava: olha, a cidade está muito longe.
E eles foram se aproximando um pouquinho mais, e foram se aproximando um pouquinho mais, e foram se aproximando um pouquinho mais. As filhas de Ló devem ter chegado um dia e devem ter falado assim: meu pai, a cidade é linda, as luzes da cidade são maravilhosas. E aquilo ia encantando eles, até que eles chegaram dentro da cidade. Amados, quando tem a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus manda os anjos lá, a palavra diz que Ló não só morava dentro da cidade, como disse que era um homem importante na cidade de Sodoma. Ló já era reconhecido. O pecado, ele está relacionado a um estado, uma posição. A gente vai caminhando, até chegar pertinho. Aí a gente chega na divisa. E aí a gente vai pondo um pezinho mais. Eu tinha um cachorro aqui em casa, o Barão, um pastor alemão. Morreu com 14 anos. E eu olho para a porta e eu me lembro do Barão. Ele colocava o focinho na porta e a gente ficava assistindo o filme. E quando a gente olhava para ele, já estava a cabeça. E a gente começava a comer pipoca, assistia filme, e daqui a pouco ele já estava metade do corpo para dentro. E a gente mandava ele sair. E ele ia entrando aos poucos, amado, até sentar nos nossos pés. Muitas vezes é isso que nós fazemos com o pecado. E aí, voltando à história de Gênesis 3, a primeira pergunta que Deus faz para Adão é: onde você está? Adão, onde você está? A segunda pergunta que Deus faz para Adão é: quem te fez saber que você estava nu? Sabe por quê, amado? Porque Deus sabia que o lugar onde você está, ele depende de uma mudança de mente, de um entendimento. É a mente que nos leva ao lugar onde nós estamos. Por isso que a palavra fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Porque de tanto você ouvir aquilo, de tanto a sua mente vai se acostumando com aquilo, e aquilo que você achava absurdo, de repente você já está aceitando. Há 20 anos atrás, você dizia assim: eu odeio, eu abomino o homossexualismo. E de repente isso vai caminhando. E aí você já se permite numa novela, você se permite num filme. E de repente você já está aceitando, se permitindo. Porque a posição onde nós estamos, amado, ele primeiro está relacionado à mente. E Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Qual é a sua posição? E depois Deus pergunta para Adão: quem te fez saber? Assim, em qual momento a sua mente mudou, Adão? Qual foi o momento que você mudou o entendimento? Amado, quando o homem ele quebra o relacionamento com Deus por causa de um pecado, nós precisamos entender que ninguém chega no pecado de repente. As pessoas elas vão aos poucos. Vai iniciando primeiro mudança de pontos, os marcos. Nós vamos mudando os marcos. Por isso que a palavra fala para nós não mexermos nos marcos que os nossos pais colocaram. Porque nós vamos mudando os marcos, vamos aos poucos. E depois nós chegamos a uma posição, a um estado que permite um ato pecaminoso. E a pergunta que Deus está fazendo hoje para você é: onde você está? Eu queria começar o dia de hoje com essa pergunta: onde você está? E depois que você souber onde você está, a segunda pergunta que Deus está te fazendo nessa manhã é assim: quem te fez saber? O que te levou? Qual é o entendimento que você tem?
na ânsia de nós tratarmos o pecado, nós esquecemos do pecador e do caminho que o pecador fez até esse ato desastroso. E isso não deixa de ser uma injustiça com os irmãos. Aí, depois que Deus pergunta o estado e a mente, Deus faz a terceira pergunta: você comeu? Amado, antes de saber do pecado, Deus queria saber primeiro o estado de Adão e a mente de Adão. Onde você está? Quem te levou a entender assim? O papel de pastor, o papel de um homem pastor, ele diz respeito a harmonizar o relacionamento entre o homem e Deus. E harmonizar o relacionamento entre o homem com ele mesmo. E nós somos diferentes, amados. Nós fazemos diferente. Nós já chegamos para as pessoas e perguntamos para elas assim: você pecou? E a pessoa diz: pequei. Pois é, você pecou. Mas antes de saber o que a pessoa fez, nós precisamos mostrar para as pessoas onde elas estão. Onde? E a mente delas, o que você tem na mente? De que forma que você entende isso? O que você se permitiu? Eu queria ler um outro texto com vocês, que é Lucas, capítulo 15, versículo 18. Vamos lá, Lucas 15, 18. Diz assim: essa é a história do filho pródigo, todo mundo sabe, né? Não precisa eu ler a história toda. Filho pródigo abandona o pai, pega o dinheiro, torra o dinheiro com prostituta. E depois ele se vê na lama, literalmente, na lama, no meio dos porcos. E aí ele está lá no meio dos porcos. E Lucas capítulo 15, versículo 18 diz assim: levantar-me-ei de onde eu estou, e eu tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar eu lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. A palavra que aparece ali para levantar-me-ei, que algumas traduções falam vou me levantar ou me levantarei. A palavra que aparece ali é anistemi. E ela é uma palavra muito interessante, porque ela diz de você se levantar de uma posição em que você está. É você se erguer-se da posição que está. Levantar-se de um estado de repouso. Então, a posição onde você está. Onde você está? Essa é a pergunta. Não é um local físico. Não é um local físico. Onde você está? É uma posição. E aquele homem, ele estava literalmente na lama. E a palavra que aparece aqui, anistemi, ela significa se erguer-se da posição de onde você está. Isso é mudar de posição. Isso é saber onde você está. A palavra que aparece para tomarei o caminho de volta é poreomai, que ela significa encontrar o caminho da própria vida. É interessante isso.
você encontrar o caminho da própria vida. É voltar a um caminho de vida que você tinha, que você perdeu. No caso do jovem, ele tinha um caminho de vida e ele perdeu. No caso de alguns, nem o caminho de vida não encontrou. Precisa primeiro saber onde você está. Se levantar do local onde você está. Anisteme. E depois, porelmai, que é encontrar o caminho da vida. Não é simplesmente encontrar qualquer caminho. Quando ele fala, tomarei o caminho de volta, não é o caminho da casa, mas é o caminho da vida. Depois ele diz, ao chegar, eu lhe confessarei. A palavra que aparece ali para confessarei é ério. E ério significa expressar. É uma confissão de boca, é uma declaração, muitas vezes pública. É você chegar para alguém e você contar. O ério, ele não está relacionado a você falar para você mesmo, de você reconhecer e dizer assim, olha, eu fiz isso, eu errei, diante do espelho. Mas o ério, ele está relacionado a você expressar isso para alguém. E aí entra no que nós falamos nas semanas anteriores sobre confissão de pecado, que a confissão de pecado, o princípio é que, um dos princípios que nós falamos sobre a confissão de pecado, é que ela é feita para alguém, né? Alguém que escuta, não é para você mesmo. Quando as pessoas dizem assim, eu vou confessar o meu pecado para Deus. Deus já sabe do seu pecado. Ério é você expressar para alguém, é você declarar com a própria boca para alguém. E quando você confessa, você descobre onde você estava e o que mudou na sua mente, o que você se permitiu. E aí entra a pergunta, quem te fez saber? Agora, tem 3 palavrinhas aí interessantes. Quando ele diz assim, pequei. A palavra que aparece lá para pequei é hamartano. E aí eu vou voltar em uma coisa que nós já tínhamos conversado aqui em semanas anteriores. Hamartano significa não ter parte na herança. Hamartano significa desviar-se de um caminho dos filhos. Você se desvia do caminho e por causa disso você não tem parte mais do caminho. Você não tem mais direito à herança. Olha que coisa forte. Não é apenas uma declaração do que você fez, mas é uma declaração do que você é. De você dizer, eu não sou mais filho. Eu perdi o direito à herança. E ele diz, pequei. Ou seja, eu não tenho mais direito à herança. Hamartano, eu não tenho mais direito à herança. E ele fala que não tem mais direito a 2 heranças. Porque ele diz, pequei contra os céus e pequei contra ti. E aí quando ele fala hamartano, ou seja, eu não tenho mais direito à herança contra o céu, a palavra que aparece ali, ela é ex-ouranos. E ex-ouranos significa a região das coisas eternas e das coisas perfeitas, onde Deus e as criaturas celestes habitam. Olha que coisa profunda aquele homem está dizendo. Ele está dizendo assim, eu, hamartano ouranos, ou seja, eu não tenho direito à herança eterna. Eu não tenho direito à herança
celestial. Eu não tenho direito à herança das regiões mais sublimes. Eu não tenho direito. Isso é pequei contra os céus. E depois, quando ele fala pequei contra ti, a palavra que aparece ali é hamartano eis onopion, que significa eu não tenho mais direito à herança sua como pai. Não tenho mais herança da tua presença. Amado, a confissão moderna, ela é uma confissão hedônica, porque ela é voltada para o homem. Quando as pessoas dizem assim, eu adulterei, eu roubei, eu menti, isso é um reconhecimento do que você fez. Mas a confissão que Deus quer de nós é um reconhecimento da posição que nós estamos e de quem Deus é. É quando Deus pergunta para Adão, onde você está? Não é o que você fez. A pergunta se você comeu ou não vem depois. A primeira pergunta é, onde você está? A confissão moderna, amados, ela é uma confissão hedônica, porque ela é voltada para o homem. É quando o homem diz, eu adulterei, eu roubei, eu menti, é um reconhecimento do que você fez. Mas o que Deus quer de nós é uma confissão quebrantada, quebrada, pura. É quando você reconhece a posição em que você está e de quem Deus é. Mais 2 textos para eu explicar isso. Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos ler Lucas 5, 8. Ele diz assim, em Lucas 5, 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Amado, isso é um reconhecimento do estado, um reconhecimento do que você é, da situação, da posição, do lugar onde você está. O que Simão estava declarando assim, dizendo, eu não tenho direito à herança, eu não tenho parte das regiões celestiais, eu não tenho. Se afaste de mim, porque eu sou pecador. Nós vemos também isso ainda em Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 13, quando ele fala sobre a oração dos 2 homens, o fariseu e o publicano. E ele diz que o fariseu orava em pé e dizia, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Versículo 13 diz que o publicano ficou à distância e sequer ousava olhar para o céu, mas apenas batia no peito e confessava, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou. É um reconhecimento, amado, do que nós somos, da posição em que nós estamos. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer nesta manhã é o seguinte, onde você está? Será que o seu acampamento não foi caminhando e chegou ao ponto de já estar dentro de Sodoma e Gomorra? Não chegou ao ponto de você já se permitir, de você já aceitar, de você já considerar essas coisas normais?
É algo para a gente pensar. E quando nós chegarmos à confissão, a nossa confissão ela não pode ser uma confissão hedônica do que eu fiz, mas primeiro pensar onde eu estou, qual é o meu estado, qual é a minha situação. Vou passar aqui para um próximo ponto de uma coisa que Deus também tem falado comigo esses dias, sobre o nome de Jesus. Mateus capítulo 18. Vamos lá para Mateus capítulo 18. Vamos caminhar mais algumas coisas que o Senhor está falando. No versículo 20 de Mateus capítulo 18, diz assim: porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amados, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus significa a presença de Jesus. Mas o que é 2 ou 3 reunidos em meu nome? Na maior parte das câmaras legislativas do Brasil, os trabalhos eles são iniciados em nome de Jesus ou em nome de Deus. E a pergunta é: Jesus está lá? Claro. Mas ele está lá porque ele é onipresente. Não porque ele esteja lá em comunhão, participando e concordando com as coisas que estão acontecendo ali. Mas por que Jesus fala isso? Por que Jesus fala em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, ali eu estou no meio deles? Vamos ler a história antes, começando no versículo 1 de Mateus 18. Mateus 18, versículo 1, diz assim: naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Pronto. Todo o versículo 18 foi baseado em cima dessa pergunta, amados. E tudo que Jesus está dizendo ali no versículo 18, Jesus está respondendo essa pergunta. E a pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus respondendo sobre quem é o maior, Jesus fala sobre humildade, escândalo, desprezo, indiferença, pecado e perdão. Mateus 18, 20, que nós lemos, né? Que fala que Jesus fala sobre 2 ou 3 reunidos em nome dele. Mas eu quero que vocês lembrem de um episódio que está lá em Mateus 20, Mateus 20, de 20 a 21. Depois vocês anotem aí, depois vocês leem, mas eu vou contar a história, que é a história da esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. E ela chega, se prostra diante de Jesus e faz um pedido. E Jesus pergunta para ela assim: o que você quer? O que você deseja? E ela responde: ordena que no teu reino meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Amados, a disputa pelo primeiro lugar, que está lá em Mateus 18, quando pergunta quem é o maior, quem deve ocupar o primeiro lugar. A disputa pelo primeiro lugar, ela revela uma falta de conversão. E essa pergunta que fizeram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus, ela é uma pergunta que Jesus passa o capítulo 18 todo respondendo. Porque disputar, amados, o primeiro lugar, disputar ser o maior, significa falta de conversão. Onde você está? Qual é a sua situação? Qual é o seu estado? Longe de Deus. Longe do Pai. Longe. Onde está a sua mente? Quem te fez saber disso? Está longe.
Outro ponto interessante é que essa história, né, da mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, lá em Marcos 10:41, porque Mateus não relata isso, mas Marcos relata, capítulo 10 de Marcos, versículo 41, diz assim: assim que os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados contra Tiago e João. Amado, quem quer ser o maior no reino não pode causar escândalo. Ali, a mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, causou escândalo. Então eles não podiam ser o maior. Ainda no capítulo 18 de Mateus, no versículo 10, Mateus 18, Jesus está explicando sobre quem é o maior. E no versículo 10 diz assim: tende todo cuidado para que vocês não desprezem a qualquer destes pequeninos. Pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Desprezo. Quem quer ser o maior, despreza os outros. Quando eu me coloco como o maior, significa que o outro é menor do que eu. Indiferença, falta de atenção, falta de cuidado, são manifestações de desprezo. Lembra que nós conversamos aqui sobre o cuidado ao mais fraco, um dos princípios? Se eu não cuido do mais fraco, eu desprezo ele. E por isso, eu sou indigno do reino. Não importar com as situações em que o irmão está passando, também é desprezo. Não orar por ele é desprezo. Ainda no capítulo 18 de Mateus, lembrando que capítulo 18, Jesus está explicando sobre o seu maior. Jesus diz assim: que opinião vocês têm? Mateus 18, de 12 a 14. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes e procurará a que se perdeu? E se ele conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa destas do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, o vosso Pai que está nos céus não deseja que nenhum dos pequeninos se perca. Amados, Jesus nos alerta sobre o sentimento que nós temos que ter a respeito do que se perdem, a respeito dos que estão perdidos, dos que estão embaralhados, embaraçados, confusos. E nos versículos de 15 a 17, Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele der ouvido, você ganhou o irmão. Se ele não te der ouvido, leve testemunhas. Jesus está falando sobre o perdão, sobre a restauração. O que Jesus está ensinando aqui, amados, é que o nome do Senhor, que consta lá no versículo 20, que diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está explicando aqui que o nome do Senhor não é professar de boca, é uma atitude de coração, de perdão, de serviço, de cuidado do irmão, de não pensar mal dele, de ter boa relação com ele, de não desprezar ele, de servir ele. É somente quando nós temos essas atitudes que o Senhor está conosco, porque eu estou em nome do Senhor. Se eu concordo com o irmão, se eu estou ligado a ele, se eu perdoei ele, se a gente se ama, se a gente se trata com honra, ali o Senhor está no nosso meio. Então, o nome do Senhor não significa simplesmente um ajuntamento. Não significa simplesmente que a pessoa está junto comigo, nós estamos brigados, eu falo mal dele, eu desrespeito ele, eu desonro ele, eu maltrato ele, eu me reúno na minha mesa para falar mal dele para os meus filhos e para minha esposa, e depois eu me reúno com ele
E nós estamos aqui em nome de Jesus, amado, balela. O nome do Senhor significa uma postura de vida, postura de coração, postura de mente. E Jesus está dizendo assim: você quer ser o maior? Vá cuidar dos menores. Não despreze, cuide bem, ame. Somente quando nós temos essa postura de coração é que o nome do Senhor está conosco. Quando nós dizemos, nós estamos aqui em nome do Senhor, significa que a minha vida, ela tem que estar condizente, pautada, numa postura que agrada ao Senhor. Não é simplesmente o que eu falo, é o que eu vivo. Amém? Então eu quero entrar em outro ponto. Já que eu estou falando sobre o nome do Senhor, já que eu estou falando sobre quebrantamento, sobre coração, eu quero entrar em outro ponto, que é sobre as respostas de oração. Para que você entenda por que muitas orações que você faz talvez não estejam sendo ouvidas. Não é porque Deus é surdo. É porque Deus escolhe as orações que Ele vai escutar. E eu não estou falando um absurdo. Vamos entender que quando nós nos achegamos a Deus para pedir alguma coisa a Ele, duas condições têm que ser seguidas, amados. Duas. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus, e eu tenho que levar uma vida que agrade a Deus. Se eu estou com meu irmão, em nome de Jesus, vamos aqui orar em nome de Jesus? Vamos. Duas coisas têm que acontecer. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus, e nós dois que levarmos uma vida que agrade a Deus. Porque Deus não tem obrigação de honrar pedido de cristãos carnais, de gente desobediente, de gente que anda em pecado, de gente que despreza a santidade, que despreza a moralidade, que despreza uma vida de retidão, que não tem padrão, que não tem vida, que não tem exemplo, que escandaliza os irmãos, os menores, que menospreza, que despreza, que fala mal, que faz fofoca. Deus não tem obrigação. Deus não tem obrigação. Amém? Deus não tem. Então, uma música que diz que você não vai morrer antes que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. Amado, você vai morrer sim. Se a sua vida não agradar a Deus, até os planos que Deus tinha para você, você vai morrer sem ver. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, quando estava no meio do deserto, morreram sem entrar na terra prometida. Milhões de pessoas morreram, caíram no meio do deserto, sem verem a terra prometida, sem sentirem a terra prometida, sem provarem daquelas uvas enormes, daqueles cachos de uvas maravilhosos. Essa história de que você não vai morrer sem se cumprir promessa é balela. Deus não tem obrigação de ouvir oração, de atender oração de crente carnal e crente desobediente. 1 João capítulo 3, versos 21 e 22. 1 João 3, 21 e 22. Diz assim: portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Mas o coração não pode condenar. E receberemos dele tudo o que pedimos. Mas tem um se o coração não condenar. Você vai receber do Senhor tudo o que você pediu. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Deus só vai ouvir oração e Deus só vai dar aquilo que você está pedindo se você obedecer o mandamento do Senhor, se você fizer o que agrada a Ele e se o seu coração não te condenar.
Porque Deus nos deu a consciência, amado. Romanos fala que a consciência, ela nos acusa e nos defende. E quando nós chegamos diante de Deus, ela senta do nosso lado. E você diz assim, ó, meu pai! E a consciência diz assim, é mentira que você não é filho dele. E você diz assim, ó Senhor! E a consciência diz assim, ele não é o seu Senhor, porque você não agrada a ele. E você manda ela calar a boca, cala a boca, cala a boca. Mas ela não se cala, amado. Porque a nossa consciência, ela é o termômetro de Deus na nossa vida. E 1 João diz que se o nosso coração não nos condena, nós temos coragem. Aí eu consigo chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu estou te pedindo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tenho te agradado em todas as coisas, eu tenho obedecido os teus mandamentos, Senhor. Eu sou teu filho, eu tenho direito à herança. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Agora você consegue entender por que Deus primeiro perguntou para Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Você parou para pensar onde você está? Onde está a sua mente? O que te fez saber que você estava nu? João, capítulo 15, versículo 7. Tem uma promessa de Deus para os irmãos que gostam de promessa. Deus é um Deus de promessa. Amém. João 15, 7. Diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem. Eu darei. Tudo o que vocês pedirem, eu vou conceder. Desde que vocês têm que permanecer em mim. Ó, o nome de Jesus, permanecer em mim. E o nome de Jesus não é só professar o nome de Jesus, é ter uma vida que agrada a Jesus, ter uma postura de vida. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que eu vou dar. Amado, isso é promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Mas Deus vai cumprir essa promessa se você for fiel a Ele, se a sua vida for agradável a Ele. Fora disso, nem adianta você orar. Porque Deus quer ouvir as nossas orações. Ele quer atender as nossas orações, o que você pedir. Mas Ele escolheu não ouvir pedidos de gente desobediente. É como se Deus colocasse a mão no ouvido e Deus disse, não estou ouvindo, não, não estou ouvindo. Quero ler mais um texto com vocês, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, para os maridos que estão me ouvindo. Maridos, abraço forte do tio Paulo. Mas 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim, exatamente da mesma maneira, vocês maridos, vivam com as suas esposas a vida comum do lar, com sabedoria, tratando a sua esposa com honra, como parte mais frágil, sabendo que ela é co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Maridos que tratam mal suas esposas, Deus não escuta suas orações. É uma escolha de Deus. E você não tem que reclamar isso comigo, não, reclama com Ele. Deus escolheu não atender oração de maridos que maltratam suas esposas, que não tratam elas com honra, que não tratam elas com uma parte mais frágil, que tratam elas com desprezo, que não levam em conta de que elas são herdeiras da graça.
Deus escolheu não ouvir oração de gente desobediente, que vive no pecado, que não confessa seus pecados. Deus escolheu não ouvir. As orações são interrompidas, e Deus não escuta. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem com o coração errado, somente pensando nos prazeres. Olha os hedônicos aqui, né? Amado, Deus rejeita pedidos de crentes que estão moralmente reprovados. É uma escolha de Deus. Por isso, antes de você pedir, antes de você orar, avalie. Avalie. Se hoje você está olhando para a sua vida e as orações não estão sendo respondidas, amado, avalie. Se você é casado, a primeira coisa que eu te aconselho, dá um papel na mão da tua esposa, dá uma caneta para ela e dá 3 dias para ela, 4 dias, 1 semana. Diz assim: mulher, pelo amor de Deus, anota aí tudo que eu tenho feito contra ti, porque o Senhor não tem ouvido minhas orações. Anota aí. Põe aí no papel tudo que eu tenho feito. Chama os filhos. Diz assim: meus filhos, vem cá. Deus não está ouvindo minhas orações, tem alguma coisa errada e eu preciso saber onde eu estou. Talvez eu esteja escondido atrás das árvores. Eu preciso saber onde eu estou. Conta aí. O que vocês veem na minha vida que precisa ser mudado? Chega no trabalho, chama os teus colegas de trabalho. E diz assim: pessoal, é o seguinte, Deus não está ouvindo minhas orações. Possivelmente eu estou moralmente reprovado. Amado, analisa a tua vida, analisa se tem falta de perdão, analisa se tem escândalo, se você está escandalizando as pessoas, se você despreza os irmãos e você quer ser maior do que eles. Analisa como é que está o teu coração pelos que se perdem. Há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor e ele estava falando para mim, dizendo assim: um irmão foi embora da congregação, graças a Deus, ele me dava muito trabalho. E eu arregalei os olhos assim, e eu falei para ele assim: o que você fez com ele? Ele falou assim: eu queria dar para ele um disco da Sula Miranda, que dizia assim: vá com Deus. E eu disse para ele: amado, o irmão pode ter ido com Deus, mas você verdadeiramente não ficou com ele. Falta de amor pelos que se perdem. Problemas com irmãos que não são resolvidos. Problemas no casamento, com esposa, com filhos, com marido. Falta de serviço ao reino, egoísmo. Tudo isso leva as nossas orações a estarem interrompidas e o Senhor escolhe não ouvir. Eu queria que vocês pensassem nessas coisas que nós conversamos. Amém? Pensem nisso. Avaliem a vida. Nós precisamos, amados, como um timoneiro de um navio, nós precisamos de vez em quando dar uma olhada nos faróis para ver se o nosso barco está seguindo no rumo certo. De vez em quando a gente vai ter que parar e fazer uma análise da vida, avaliar o caminho que nós estamos seguindo, avaliar a vida que nós estamos levando, avaliar nossas posturas, nossos comportamentos, nossa maneira de pensar, entender que ninguém chega no pecado assim de uma hora para outra. Ninguém acorda de manhã e eu acho que hoje eu vou adulterar. Ninguém faz isso. O adultério ele vai caminhando aos pouquinhos. São coisas que você vai se permitindo. E nessas permissões que a gente vai fazendo, talvez o nosso estado, onde nós estamos, ele já não é mais o lugar onde Deus nos deixou.
E Deus deixou Adão num lugar. E quando ele chega, encontra Adão em outro. E ele pergunta para Adão: onde você está? Qual é o seu estado? Onde que a sua mente está? E a gente vai ter que, em alguns momentos da vida, sentar e analisarmos. Fazermos uma avaliação da vida que nós temos levado, da vida que Deus quer que nós levemos. Sabe por quê, amados? Porque quando chegar no final dos tempos, quando se cumprir as profecias, e quando nós chegarmos no momento em que eu falei para vocês aqui, há umas 3 semanas atrás, sobre as parábolas, né? Nós conversamos aqui sobre as parábolas de Jesus a respeito do reino dos céus, e uma das últimas parábolas é a parábola dos cestos, né? A parábola dos peixes, que são deitados fora e outros são colocados. E quando nós chegarmos lá, na verdade, eu estava perguntando para o irmão, imagina lá, vai ter a fila da direita e a fila da esquerda, né? E o Senhor vai dizer assim: do lado direito estão todos aqueles que obedecem ao meu Pai, do lado esquerdo aqueles são malditos, não tem parte comigo. E eu perguntei para eles, para esse irmão, eu digo assim: qual que vai ter a fila maior? Qual que você imagina? É o da direita ou da esquerda? E ele disse assim: é o da esquerda. E o outro irmão disse: é o da direita. E eu brinquei com eles. Eu falei assim: amados, eu acho que não vai ser nem o da direita nem o da esquerda. Vai ser o povo do meio. Os que estão perplexos. Que vão estar lá dizendo assim: Senhor, olhe de novo meu nome aí, tem alguma coisa errada. Eu não posso estar naquela outra fila. Eu visitei o Senhor. Eu fiz a obra, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz coisas maravilhosas. Dá uma olhada de novo aí na lista, deve ter tido algum erro. E o Senhor vai dizer: não teve erro. Por isso, amados, nem a fila da direita vai estar maior, nem a fila da esquerda. A maior vai ser a fila dos perplexos. E para nós não sermos pegos na nossa perplexidade, nós precisamos estar sempre parando para analisar a nossa vida. Amém? Analise a vida. Convoque um tempo, um jejum solene, um tempo de conversa com a esposa, com filhos, com o marido, com amigos, com colegas. Analise a vida. Se as pessoas não podem afirmar de você que você é um cristão, tem alguma coisa errada. Tá bom? Beijo no coração. Que o Senhor os abençoe. Sintam-se abraçados e beijados. E a gente se vê na semana que vem. Que o Senhor fique com vocês. Paz.